Vamos voltar no tempo para o ano 4 de abril do ano 30, ou 33, como queiram, quando Cristo, pela manhã, sai do templo e os discípulos chamam a atenção de Cristo e diz assim para ele: Senhor, olha aí a formosura do templo. E Jesus responde: não vede tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E nós continuamos com a narrativa de São Mateus 24, que quando chegou a noite, eles vieram a Jesus porque aquilo, de alguma maneira, penetrou na alma dos discípulos e eles, em particular, não junto à multidão, mas vieram a Cristo e disseram: Senhor, diga-nos, quando serão estas coisas? Veja, Jesus só fez uma afirmação a respeito do tempo. Mas agora eles fazem 3 perguntas e diz: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fazem 3 perguntas a Cristo. Vamos por parte analisar isto assim. Primeiro, veja como os judeus tinham tanto apego ao templo, ao edifício, à igreja. Como nós podemos entender o quanto as pessoas estão apegadas à igreja? E lá, Jesus disse: não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Eles quiseram induzir a Cristo a crer na igreja, sem o menor entendimento, o menor discernimento, que Cristo não era e não ia crer na estrutura do templo, porque ele era o verdadeiro templo, o qual aquele apenas figurava. Aquele era um templo provisório e ali estava o verdadeiro templo, que era Cristo. Ele era a palavra em carne. E eles queriam que ele olhasse, se apegasse a uma estrutura. Isto nos faz lembrar que religião é coisa feita por homem. E Jesus disse assim: olha, você não vê tudo isto? Tudo isso vai cair. Então isto na nossa linguagem hoje é assim. Nós não podemos edificar a nossa fé na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Assembleia, na Congregacional, na Adventista ou no Tabernáculo. Nós precisamos ter nossa fé na palavra. E Cristo era a palavra. E o cumprimento daquela profecia nós encontramos alguns anos pela frente. Quando Nero era imperador, enviou para cá Vespasiano para que ele conquistasse Massada e posteriormente veio para conquistar e acalmar uma rebelião em Jerusalém. Quando nós sabemos da história, a gente pensa que Vespasiano chegou aqui no mesmo dia, invadiu Jerusalém e destruiu. Não, Jerusalém foi sitiada durante 3 anos. Eles não podiam entrar e nem sair. Eles foram enfraquecendo o poder dos judeus. Eles começaram a não ter alimentos, a passar fome. E Joséfos, o historiador, diz que eles começaram a comer casca de árvore, comeram suas ovelhas, depois os seus próprios animais. Não tinha nenhuma alimentação. Naquele período, Nero suicidou-se em Roma. E quando Nero suicidou-se em Roma, então Vespasiano é chamado para voltar para Roma. E quando ele
ia para Roma, ele então colocou em seu lugar seu filho Titus. E Titus assume o comando. E Vespasiano volta. Quando ele chega na Alexandria, ele é aclamado pela sua tropa, o novo imperador de Roma. E Tito, seu filho, estava sob o comando. Vespasiano, ao partir, disse que Tito não destruísse o templo. Desculpem, que ele destruísse o templo. Que aquilo era uma praga dos judeus. Mas Tito sabia e era um admirador do templo e disse para os seus soldados, contrariando a ordem do pai, não destrua. Parecia que a palavra e a profecia de Jesus estavam em jogo, porque quem estava no comando era Tito e disse para não destruir o templo. Mas quando os judeus já não tinham mais o que comer e comiam um filho de um, hoje no outro comia o filho do outro, já estavam fracos e debilitados e invadiram Jerusalém, então a primeira coisa que os judeus fizeram foi refugiar-se no templo. Mais uma lição para nós: igreja não serve de refúgio para ninguém. A primeira coisa que receberá julgamento é exatamente o templo. A Bíblia diz que o julgamento começa na casa de Deus. Então, a primeira coisa que eles quiseram foi refugiar-se no templo. É como dizer assim: eu sou membro de tal e tal igreja, isso não vale nada. E eles atearam fogo, e quando Titus viu, olhou, o templo já estava sendo destruído, porque a profecia de Jesus era: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto foi 70 anos mais tarde. Mas agora nós paramos aqui. Muitos de nós conhecemos a história bíblica, a narração bíblica de como Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Sabemos da sua ida ao templo para ser apresentado aos 8 dias. Depois a Bíblia se encerra completamente sobre a vida dele até os 12 anos, não diz nada, apenas diz que aos 12 anos ele voltou ao templo e discutia com os doutores da lei. Dos 12 até os 30 anos, até os quase 30 anos, é novamente um outro silêncio. E eu quero lembrar da escritura que João disse que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eu estou me referindo ao capítulo 1 do Evangelho de João. Veja, quem é Jesus? Ele era totalmente Deus, mas era também 100% homem. Do lado de fora, um homem como qualquer um de nós. Do lado de dentro, eu vou citar, para não ser as minhas palavras, as palavras da Bíblia Sagrada, Colossenses 2:9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava materializado em Cristo. Isto era ele. Mas como homem, você vai ver que ele, relatos bíblicos, que ele trabalhava na carpintaria. Quando ele, aos 30 anos, vai ao Jordão, onde nós tivemos, para encontrar com João, porque a Bíblia é perfeita, ela não há contradição e ela não poderia se contradizer. Porque no Velho Testamento a palavra vinha aos profetas. E veio a palavra a Jeremias, e veio a palavra a Amós, e veio a palavra a Obadias. Então, Cristo era a palavra. Não podia ter sido João que tinha que sair de lá para vir encontrá-lo. Porque senão era o profeta veio a palavra. Cristo era a palavra vai ao profeta. Então ele vai para que tudo se encaixasse conforme a Bíblia Sagrada. Quando ele entra no Jordão e é batizado, ele sai dali e não volta mais a Nazaré. Ele cruza o Jordão e vai para o deserto. E dali
a Caná da Galileia, aonde ele inicia seu ministério, os milagres começam a acontecer e ele desce e vem chamando os seus discípulos para pregar aos judeus apenas a sua mensagem. Eu quero só sintetizar isso aqui. Quando ele, nos últimos dias da sua vida, da peregrinação em carne humana aqui na terra, ele vem à festa a Jerusalém, ele sabia o que iria acontecer a ele. Ele sabia que aquela eram as suas últimas horas aqui, humanamente falando, com seus discípulos. Ele os trouxe para esses lugares aonde nós estamos aqui. Mas aqui, quando ele chegou especificamente no Getsemane, aquela unção sobrenatural que estava sobre ele, o deixou. Exatamente como ele era um trabalhador na carpintaria. Aqui a unção o deixou, você vai entender por que ele ora dizendo: Pai, Pai, por que me desamparastes? Porque a unção ausentou-se dele. E ele era apenas um homem, agora, para enfrentar realmente o que ele viera fazer aqui. Ele não veio apenas abrir olhos de cegos, abençoar crianças e ressuscitar mortos. A missão dele aqui na terra foi morrer. E agora, para salvar, para redimir. Ele veio sem sexo, sem pecado, e agora era a hora dele enfrentar o que realmente ele veio fazer. E você vê que aqui no Getsemane, quando ele agora, a unção o deixou, ele era apenas um homem e ele olhou pela frente o desafio que ele tinha. E ele, sendo o autor do próprio plano da redenção, naquela hora, como humano, ele disse: será que não tem outra maneira? Pai, se possível, passe este cálice. Quer dizer, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer um projeto. Mas ele disse: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Quer dizer, o que estava estabelecido tinha que se cumprir. E isto ele afirmou muitas vezes: o que de mim está escrito terá cumprimento. Então, você vê que ele aqui é novamente chamado a atenção para o que ele iria fazer. E parte decidido para Jerusalém. Mas antes de ir a Jerusalém, no seu momento de oração aqui com seus discípulos, no momento em que ele estava aqui em oração, o evangelista Lucas registrou que aquilo foi de tal maneira terrível que ele chora, que ele transpira, que sangue sai como suor. Ele transpira, ele sua gotas de sangue aqui. E ele tem uma luta terrível aqui travada. E isto tem uma razão de ser. Por que ele estava vivendo aquele momento aqui? O que é que ele estava sofrendo aqui? Por que ele soa gotas de sangue aqui? A razão é uma só. Você está aqui, eu estou aqui, e eu gostaria de fazer menção de uma coisa que pode ser assim, eu peço licença para falar, mas o irmão José Antônio Bonfante, ele é um italiano, e ele chamou os filhos dele e dizia para os filhos dele: vocês me façam um favor de nunca desonrarem o nome da família Bonfante. É assim? Nunca desonrem. Mas você veja, ele achava que a família Bonfante era uma família honrada. Isso é o que ele pensava. Mas quando nós chegamos à realidade, não existe família honrada. Todas as famílias estão marcadas por mentiras, por adultérios, por crimes, por atos libidinosos. Esta é a realidade de todos nós e todos os seres humanos. Todos nós escondemos atrás de uma cara feia, atrás de cabelos brancos, atrás de nome de família,
uma história de vergonha. Não há família honrada, não há nome honrado, não há um homem honrado na terra. E ele estava aqui exatamente vivendo para nos dar um nome de uma família sim que seria honrada, em que a Bíblia diz que toda a família nos céus e na terra toma este nome. Esta é honrada. E Paulo disse, presta atenção, que não é a Jesus que os joelhos se dobrarão, mas a Bíblia diz ao nome de Jesus. Ao nome. Esta é uma família que toma este nome, e este nome é um nome honrado. Este nome é limpo. Este nome não tem mentira. Este nome não tem adultério. Este nome não tem hipocrisia. Este nome não tem falcatrua. Nesta família não existe isto. Jesus não tem isto. Nós podemos dizer que quem desonra este nome, desonra uma família que realmente é honrada. Mas sabendo que nós todos que estamos aqui, de famílias e nomes diferentes, seríamos maculados, teríamos vergonhas para esconder das pessoas, que não gostaríamos que as pessoas soubessem, porque não há ninguém aqui que possa deixar que a tela da sua vida seja mostrada, seus pensamentos, seus atos, suas palavras. Você ficaria com vergonha de olhar na cara das pessoas aqui, porque todos nós escondemos atrás da nossa vida atos que não são dignos de elogios. Mas Cristo estava aqui suando, parado neste lugar. Ele poderia retroceder, como ele foi tentado a retroceder. Ele disse, mas a vontade será feita. E daqui ele parte decisivo para Jerusalém, para dar a mim e a você uma oportunidade de fazer parte da sua família, de carregar o seu nome, de sermos chamados seus filhos e de termos, sobretudo, a oportunidade de termos uma mudança. Que coisa maravilhosa é pensar que um dia destes eu não estarei mais sujeito ao tempo, ao espaço, não mais envelhecerei, não mais sofrerei doenças, não mais sofrerei nenhuma sorte de tentação, porque neste lugar ele suou gotas de sangue para dar a mim e a você uma oportunidade de reconquistarmos o que Adão perdeu. O privilégio da pureza e da vida eterna. Então, ele chora aqui, ele soa aqui, ele luta aqui, mas ele vai a Jerusalém. Nós iremos passar por esses lugares daqui para frente. As suas dores você vai viver hoje. Nós vamos talvez passar no mercado árabe. É só comércio, você não tem nada que remete a você ao Calvário. Mas você vai pelo menos lembrar a dificuldade que ele teve de subir aquelas escadarias daquelas ruas para chegar fora da cidade ao Gólgota. Mas tudo partiu daqui. E que decisão ele teve? Quando ele é preso aqui e levado para a casa do sumo sacerdote e ali passa a noite, na manhã seguinte, ele não teve o que eu e você tivemos hoje, um café da manhã esplêndido, uma água quente para lavar, um sanitário para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Ele não tinha água para escovar a boca, ele saiu com a saliva grossa, os olhos inchados, secos, roxos, à noite sem dormir, e uma plateia de fanáticos que queriam matá-lo. Lá não tinha ONU, não tinha direitos humanos para defender prisioneiros, não. Ele levantou de manhã com a boca pesada, com a saliva grossa, uma olheira profunda nos seus olhos. Ele levantou de manhã e da casa do sumo sacerdote foi ao Sinédrio, e do Sinédrio a Pilatos, e de Pilatos a Herodes, e Herodes o remete novamente para Pilatos, e Pilatos vem para fazer o julgamento, para cumprir as Escrituras, porque a beleza da Bíblia é tão tremenda que no Velho Testamento eles pecavam um cordeiro ao primeiro dia, separavam para que o 14º dia fosse morto, e antes de ser morto ele era examinado para ver se ele não tinha defeito, mancha, ruga,
verruga, qualquer coisa, nenhuma deformidade. E a gente pensa, por que isso no Velho Testamento? Porque o verdadeiro Cordeiro foi levado para o Sinédrio, não acharam falta, foi levado para Pilatos, não acharam falta, foi levado para Herodes, não acharam falta, foi levado para Pilatos, e Pilatos pegou a bacia com água e lavou a mão e chamou o povo e disse, não encontro neste homem defeito nenhum, porque ele não tinha defeitos. E mesmo assim, não tendo defeitos, foi ordenado a que fosse chicoteado, espancado, e a Bíblia relata, que coisa maravilhosa. A história, eu li um historiador dizendo que quando um prisioneiro vinha diante de Pilatos, e tamanho era o açoite que eles conseguiam tirar a pele de um homem na ponta dos seus chicotes, e os prisioneiros, sabendo que iam apanhar, ser açoitados, gritavam e pediam para Pilatos ter misericórdia. Mas a Bíblia relata que ele, mesmo estando aqui sem unção como um homem, ele enfrentou Pilatos e não abriu a boca, e Pilatos pensava que ele ia dizer, você não vai pedir clemência, você não vai pedir misericórdia, você não vai pedir que eu não te açoite. Ele não falou nada. Ele enfrentou aquilo e apanhou como um cordeiro mudo. Que sofrimento tem os cristãos hoje? Nenhuma. Ele apanhou e foi chicoteado, e como o cordeiro não abriu a boca, e deram-lhe uma cruz, e ele carregou a cruz por mim e por ti. Caiu, e todos nós entendemos a maravilha e o resultado final é que lá em cima na cruz, com a boca cheia de sangue, cuspido, esbofeteado, maltratado, sangrando, podia abrir a boca agora e dizer assim, olha, Pai, eu consumei na terra a obra que me destes a fazer, está resolvido o problema. E isto é uma coisa que o inferno tem que engolir nesta hora, porque Paulo, quando narrou este ato, ele disse assim, e ele cravou na cruz a cédula do pecado, a dívida da humanidade, ele pregou lá, ele cravou lá. E quando Paulo narrou, ele disse assim, ele fez isto publicamente, ele despojou os poderes e as potestades, ou seja, em outras palavras, ele pegou o diabo e o pecado, e a doença, e a morte, e ele veio publicamente e os desmoronou, reduziu a zero o seu poder, a ponto de Paulo zombar da morte e dizer, cadê o teu ferrão? Cadê, inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este era um momento que tudo passou inicialmente por aqui. Não é? Tudo aconteceu aqui. Agora, a gente pode ver tranquilamente ele curvar a cabeça e dizer, olha, a missão está cumprida, eu entrego agora nas tuas mãos o meu espírito. Porque se Deus não tivesse saído de Cristo, Deus é vida, Deus não morre. Cristo estava na cruz até hoje lá. Mas ele saiu, o corpo foi para a sepultura e o Espírito Deus, me desculpe, eu não estou falando isso para ofender ninguém, quebrou o mito do sábado. Ele morreu na sexta-feira, no sábado de manhã ele foi para o inferno trabalhar. Ele não ficou cruzado, com os braços cruzados no sábado, não. Ele desceu ao inferno. Ele foi ao inferno. E no sábado ele travou lá embaixo uma batalha. Ele chutou as portas do inferno. Ele entrou e foi até o trono de Satanás e tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Diabo não tem chave nem da sua própria casa. Ele tomou os poderes sobrenaturais da morte, do mundo invisível, e deu 3 passos para trás e disse, agora
Hoje já é o primeiro dia em Jerusalém, o sol vai nascer, mas não nascerá de uma maneira única, nascerá de uma maneira dupla. Nascerá o sol natural, mas nascerá o sol da justiça. Vamos! E subiu, e abriu os portões, e soltou aqueles que haviam morrido no Antigo Testamento da sepultura. E a Bíblia diz que os corpos dos santos do Velho Testamento foram ressuscitados, abriu-se os túmulos e ele ressuscitou dos mortos. Nós iremos lá e veremos a sepultura vazia, dizendo: há uma esperança para todos nós. Esta é a grande verdade. Então, quero dizer a vocês que quando nós viemos aqui, nossa mente busca um alimento e uma razão, sabe? Se você vai ao túmulo de Maomé, está fechado. Ao túmulo de Buda está fechado. Mas o túmulo de Jesus, vocês verão, está vazio e aberto. Amém! E esta é a diferença do cristianismo. Nós não servimos e não seguimos a uma religião morta de um Cristo morto. E eu quero só relembrar a você: não deixe igreja nenhuma te enganar. Fique com a palavra de Deus. Porque todas elas, como aconteceu com o Templo de Jerusalém, um dia não mais existirá. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que está firmado, sua fé estabelecida na palavra, permanecerá para sempre. É assim que é a Escritura. Então agora, depois que nós pensamos no que Ele fez por nós, por mim e por você, e de quão pouco nós fazemos por Ele aqui na terra. Você está vendo aqui, ó, há oliveiras por todos os lados e ainda, quero dizer ainda mais, há sombra debaixo destas oliveiras. Quem sabe você quer agora deixar sua alma falar um pouquinho com Ele, procurar uma oliveira desta aí, se ajoelhar em volta, pelo menos dizer para Ele: estou feliz, estou agradecido, não mereço, mas Tu és maravilhoso.